Bom dia a todos. Então, uma alegria a gente estar aqui para falar sobre esse tema muito importante. Agradeço a Alan, a associação, o padre, por lembrarem de mim, meu nome, né? Sei que não sou digno de estar aqui para fazer essa apresentação, mas vou tentar fazer o meu melhor, porque é um tema muito relevante, especialmente para os dias de hoje. É um documento que está completando nesse ano 45 anos. Eu, pessoalmente, não conhecia e gostei muito, me ajudou muito a esclarecer melhor a minha visão de família e ver como as nossas visões de família hoje são distorcidas, que é o que ele convoca aqui, né, no documento, e por isso que eu destaquei essa frase tão importante: família, torna-te aquilo que és. E aí a gente vai ver ao longo do documento o que é uma família. Tá? Então o documento começa logo no primeiro ponto falando sobre a situação da família nos tempos de hoje, que ela, talvez até mais do que outras instituições, tem sido posta em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Isso 45 anos atrás. Imagina hoje, né, como tá. Aí, Alan, talvez a nossa ausência aqui do pessoal, participação ao vivo hoje, possa explicar disso, né? A gente tirou o evento do Dia das Mães, mas agora existe o Dia da Família. Várias escolas, vocês conhecem isso? Não comemoram mais o Dia das Mães. Porque não sei, acho que não é aqui que fala, mas a ONU, acho que em 1993, recomendou que fosse instituído esse Dia da Família, para não ter essa segregação. E a gente sabe de gente que está trabalhando hoje em escola no Dia da Família. Tá? Se isso é bom ou ruim, aí a gente vai ver, né? Mas são as transformações que estão acontecendo no mundo. Trouxe também dados aqui do censo de 2022, que fala, pela primeira vez, menos da metade das famílias do país são formadas por casais com filhos. Atingiu esse nível histórico baixo, né? Então, vários tipos de configuração de família. Na verdade, sozinho eles não consideram, como chamam, de unidade familiar lá no estudo. Mas cresceu bastante, por exemplo, as mães solo ali com filhos, um pouquinho também de pais com o filho e vários outros tipos de configuração que a gente tem visto. Então o documento tem 3 alvos, mais um adicional. É quem já conhece o valor do matrimônio e da família e procura vivê-lo fielmente, talvez muitos na paróquia, na associação estejam nessa primeira situação. Segundo, quem está incerto e ansioso e anda à procura da verdade, e a gente vê hoje muita gente se convertendo, muita gente procurando essa verdade e encontrando, né, felizmente. E outros que estão impedidos de viver livremente o projeto familiar. E olha o motivo adicional aqui, que bonito, né? Os jovens que estão se preparando para casar e ter família. Imagina a gente já saber esse conteúdo antes de casar. Que inclusive um dos desdobramentos, né, pelo que eu estudei desse documento, foi um trabalho mais ativo com as famílias de preparação para o matrimônio e conscientização. Coisa que eu não tive, né, quando eu casei há 11 anos. A nossa preparação lá foi uma tarde e a consciência do que era o sacramento muito baixa, né? E do que é família, então, muito baixa. E às vezes, até nesses mesmos encontros, a gente ouviu muitas vezes, vocês devem ter ouvido, a catequista ali da preparação do matrimônio vai falar sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar, bem coisas que vão contra o que o documento fala. E esse documento, então, é uma continuidade do Sino dos Bispos de 1980, que logo que o Papa João Paulo II assumiu, né, o pontificado, ele convocou esse sínodo para falar sobre as famílias,
E acredito por volta de 200 padres ali que se reuniram, apresentaram propostas e pediram que o Papa fosse intérprete destas. Porque ele diz aqui e reforça, ó, só com o acolhimento do Evangelho encontra realização plena toda a esperança que o homem põe legitimamente no matrimônio e na família. Então as várias outras formas de família não vão levar a essa realização porque elas não levam em conta isso, o acolhimento do Evangelho. E ele destaca, né, a importância do momento histórico sendo vivido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse momento histórico. Mas no momento que a família é alvo de numerosas forças que a procuram destruir ou de qualquer modo deformar, tá? Vários grifos aqui, negritos, aqui são meus, tá? Não são propriamente do texto, mas eu coloquei para destacar alguns pontos. Então, o bem da sociedade e da igreja está ligado ao bem da família. E, de fato, a gente vê, né, tantas forças querendo destruir a família. Então, o Papa fala que a gente deve conhecer um pouco melhor a situação atual da família, isso lá em 1981. Porque muitas famílias estão sendo enganadas por propostas sedutoras. Por isso aqui que eu coloquei, né, essa imagem ali da enganação ali da serpente para Adão e Eva, oferecendo-se para nós coisas que parecem boas, mas é uma coisa que vai levar a uma destruição da família, né? Então sempre assim, uma meia verdade ali que tem fundinho de parecer coisa boa, ou vai bater no nosso comodismo, no nosso egoísmo, e a gente vai acolher isso. Então o Papa fala, não raramente ao homem e à mulher de hoje, em sincera e profunda procura de uma resposta aos graves e diários problemas da sua vida matrimonial e familiar. Vocês têm graves e diários problemas na vida? Claro que tem, né? Todo mundo tem, é comum. E aí vem a sedução aqui, ó. São oferecidas visões e propostas mesmo sedutoras, mas que comprometem em medida diversa a verdade e a dignidade da pessoa humana. É uma oferta frequentemente sustentada pela potente e capilar organização dos meios de comunicação social, que põe sutilmente em perigo a liberdade e a capacidade de julgar com objetividade. Eu não quero ficar maçante aqui para ficar lendo, mas é que o texto tem força em si, né, do que só a minha interpretação. Mas eu até destaquei aqui, ó, meios de comunicação social. Isso ele está falando lá em 1981. Imagina hoje, né, com redes sociais, com celular na palma da mão dos jovens, dos adolescentes. Então, a gente vê, né, por exemplo, eu acabei esquecendo de trazer o livro A Geração Ansiosa, do psicólogo Jonathan Haidt. Ele fala sobre a crise de saúde mental nos jovens, especialmente depois de 2010, 2012, com o aumento de uso de telas, de smartphones, de redes sociais e como piorou, né? E aí no livro ele traz algumas coisas bem assustadoras, né? Então, por exemplo, alguns jovens em alguns países que, assim, a vida deles é jogar e ficar dentro do quarto, e para os pais tudo bem, é isso, entendeu? Vai lá, dá o alimento dele, ele tem um banheiro, ele satisfaz a necessidade de comida, a necessidade suposta ali de reprodutiva, né? Porque ele tem toda a diversão ali para ele, e ele vive isso e quer viver isso. Então esses são os novos tipos de família, e a gente vê essas coisas chegando cada vez mais através da comunicação. Então o Papa já adverte isso lá em 1981, e agora é pior, né? Aqui, ó, também outra notícia, ó. No site do Conselho de Psicologia
fala isso, Dia da Família, destaca a diversidade dos lares. Aí eu fui fazer uma busca lá, não façam, tá? Procura lá no Google, diversidade de famílias. Vocês vão ver algumas coisas que vão bem contra o que está aqui no documento. Olha lá, 1993, então foi uma coisa empurrada goela abaixo para nós. E então, nesses tempos que a gente vive essa batalha, né, que a irmã Lúcia lá de Fátima diz lá, que a batalha decisiva entre Cristo e Satanás será sobre o matrimônio e a família. E a gente vê que cada vez mais é desafiador a gente manter uma família saudável, porque você pode manter dentro da sua casa, mas talvez todo o entorno é prejudicial e vai ser muito difícil. Por isso que até aqui a ideia da associação, da gente estar aqui em famílias e até algumas propostas que eu vou apresentar depois, para a gente enfrentar melhor isso. Porque nós leigos temos uma vocação específica como família de interpretar à luz de Cristo a história deste mundo, enquanto somos chamados a iluminar e dirigir as realidades temporais segundo o desígnio de Deus Criador e Redentor. Então não é só o padre, né, que tem esse objetivo, mas é a gente de anunciar, de evangelizar, né? Eu até trouxe aqui São José Maria Escrivá, que eu gosto bastante, e ele fala muito sobre isso, né, de ser cristãos contemplativos no meio do mundo, de levar isso para as pessoas, do apostolado da amizade. E a gente vê assim que existem muitas famílias perdidas. Talvez vocês conheçam muitas famílias perdidas que procuram equilíbrio e não tiveram bons exemplos e não têm referência. Então isso que é interessante aqui do documento e do nosso papel de leigos, de sermos essa referência, né, com toda a humildade, é claro, mas temos esse papel de levar à frente isso. E um pouquinho mais sobre a situação da família no mundo de hoje, o Papa fala que a família apresenta aspectos positivos e negativos. Também não vamos falar que tudo é ruim e tudo, né, está indo para o abismo aí e tudo é péssimo. Sim, tem alguns aspectos positivos. E esses aspectos positivos, ele diz que é um sinal da salvação de Cristo operante no mundo. Então, uma maior consciência da liberdade pessoal, uma maior atenção à qualidade das relações interpessoais, a promoção da dignidade da mulher. Depois o documento vai destacar bastante sobre isso, né, que acaba que as feministas usaram de uma forma deturpada, mas sim, a mulher tem uma dignidade muito importante e que isso deve ser valorizado. Fala também de uma procriação responsável e educação dos filhos. Tá? Aqui no documento da igreja já se olha assim, né? Procriação responsável, contracepção, será que está no lugar errado? Não, depois a gente vai ver que está no lugar certo e o que ele quer dizer com relação a isso. A consciência da necessidade de relação entre as famílias, aqui é o que a gente está fazendo aqui na associação e que precisa ser feito cada vez mais. As famílias, né, foram se isolando muito, então ter essa ajuda recíproca espiritual e material, e a descoberta de novo da missão eclesial da própria família e da sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa. Tá? Então tem várias coisas boas também, mas também tem as coisas negativas. E se os aspectos positivos são porque a gente aceita a ação de Cristo em nossas vidas, no mundo, o aspecto negativo é o contrário. A gente recusa o amor de Deus, recusa o que Deus está nos oferecendo. Então, um dos problemas aqui é uma errada concepção teórica e prática da independência dos cônjuges entre si. Isso é uma coisa que a gente vê bastante hoje, né, no matrimônio, né? Aí tem lá, meu dinheiro, o seu dinheiro, eu trabalho
e eu compro as minhas coisas e aí você não dá palpite. Então, assim, os cônjuges são independentes, né? Mas será que eles se tornaram de fato uma só carne ou estão divididos entre si? Graves ambiguidades acerca da relação de autoridade entre pais e filhos. Então a gente saiu daquele lado do autoritarismo agressivo, o machismo, até o texto fala de machismo, tá? Que é uma coisa que hoje em dia, né, do outro lado a gente ouve as críticas, mas o texto também fala sobre isso. Mas aqui a gente pode ter saído um pouco mais desse autoritarismo agressivo e impositor para uma permissividade, para uma relação de igual ali entre o pai e filho, que está no mesmo nível, que o filho, né, tem os seus direitos e pode escolher o que ele vai seguir. Sendo que é injusto isso com a criança, porque ela ainda não tem capacidade de tomar essas decisões e ter essas responsabilidades, né? Daí a gente vê os efeitos negativos disso. Jovens mimados, né? Adultos mimados. O negócio da educação positiva, que você não pode falar não, nunca. E aí, vocês conhecem crianças que foram deformadas por isso. E a gente viu, né, que isso tem tido uma grave consequência, porque são crianças, são jovens sem limites, depois vai entrar no mercado de trabalho, vai ter que tocar a própria vida e não vai conseguir lidar com as frustrações e ver que nem tudo acontece do jeito que ela quer. As dificuldades concretas que a família muitas vezes experimenta na transmissão de valores, isso é muito real, né? O número crescente dos divórcios, a praga do aborto. Eu vi umas estatísticas de que no Brasil são cerca de 500 mil abortos por ano. Então é um número muito preocupante, não tenho certeza desse número, mas essa é a própria palavra aqui do padre. É uma praga, e essa praga tem aumentado. Recurso cada vez mais frequente à esterilização, isso super normal, né, nos dias de hoje, e a instauração de uma verdadeira e própria mentalidade contraceptiva. E na raiz de tudo isso ele fala que tem uma falsa noção do que é liberdade, né? Meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser, e Deus não fez a gente para isso, né, para esse projeto egoísta nesta vida aqui apenas. Eu adicionei isso aqui, é meu, tá? Não é propriamente do documento, algumas coisas, mas que a gente viu o que estava acontecendo naquela época, né? O documento é de 1981. 1968 a gente teve a Revolução Sexual e a mulher cada vez mais empurrada para fora do lar. Depois o Papa vai falar, né, sobre a mulher estar ou não dentro do lar. Mas as feministas olhando o trabalho doméstico como uma forma de escravidão invisível, né? Então, eu tenho a Fernanda em casa e ela está presa lá por isso. Não foi uma decisão consciente do casal de formar uma família, educar os filhos para o céu e ter a mãe presente. Não, né? É uma imposição. Então é isso que se diz, né? A lei de divórcio legal não sem ser necessário mais apresentar uma causa séria. Eu estou lendo aqui o Tolstói, aqui a Ana Karenina, e lá na Rússia de 1878, 1880, ele mostra assim como que era o processo de divórcio. Era super difícil ali conseguir. Teve uma situação de divórcio aqui no livro, né? Leiam o livro, muito bom. Mas todo um processo exaustivo para se conseguir esse divórcio, né? E a gente percebe no livro as mudanças que vão acontecendo na sociedade, ali as mudanças no costume, algumas visões mais liberais que vão sendo implantadas e como vai se destruindo o conceito de família. Então,
Em 1977 no Brasil, aí já começaram a liberar um pouco mais. Podia separar só uma vez na vida, tinha que estar 3 a 5 anos separado, e antes havia o desquite. A mulher se desvinculava do marido, mas ela era casada o resto da vida e legalmente ela não poderia se casar de novo. Então ela era desquitada, tá? Ela perante a lei não poderia se casar de novo. Depois dessa lei, da Constituição de 1988, aí é liberado o negócio de vez, sem precisar mostrar um motivo, e pode recasar quantas vezes for preciso. Depois teve uma emenda constitucional em 2010 que liberou mais ainda. Então foi ficando mais fácil. E aí a gente vê as coisas desmoronando, né? E aí eu trouxe aqui o Chesterton. Cadê? Aqui. Nesse livro aqui, ó, O que há de errado com o mundo, o Chesterton tenta explicar, né, o que tem de errado com a situação atual. E ele diz que isso é muito porque a gente abandonou grandes ideais. Ó. Os grandes ideais do passado fracassaram, não porque tenhamos sobrevivido a eles, mas porque não foram vividos o bastante. A humanidade não transpôs a Idade Média, fugiu dela em debandada. O ideal cristão não foi julgado e considerado deficiente. Então, essa estrutura de família, esse jeito de viver aí que a igreja está falando, que está na tradição, não funciona. Então, vamos inventar alguma coisa melhor. Não. Foi considerado difícil, e é difícil mesmo, e deixado injulgado. E aí os homens inventam novos ideais, porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para frente, porque tem medo de olhar para trás. Então a gente está inventando um monte de coisa e não precisa reinventar a roda. A gente já tem o que funciona. Está aqui, documento de 1981, é só a gente seguir. É claro que também não cegamente tem algumas adaptações ao mundo atual e acho que isso é legal do que o documento fala e a igreja naquela visão de continuidade, não de ruptura, né? Então a gente aproveita o que já é bom e vai adaptando, mas sem perder os princípios. E eu adicionei aqui um pouco para a gente pensar, né, do mundo atual. Isso também não tem nada a ver com o documento, até porque é de hoje, de 2026, tá? Como que a gente está hoje? Um mundo digital, fácil acesso à pornografia, às relações digitais, vícios digitais. Então a gente vê o tempo de tela gigantesco entre todas as pessoas, o convívio presencial cada vez menor e só o convívio ali mediado por uma tela. E lá em 1981 o Papa já falava sobre o consumismo, né? Do egoísmo, o uso errado dessa liberdade. E olha como isso piorou. Hoje é muito fácil comprar alguma coisa, né? Com poucos cliques, sem olhar se você vai ter dinheiro ou não, se vai poder ou não, se precisa ou não. Mas porque tem um algoritmo que é estudado, baseado em todas as nossas vulnerabilidades psicológicas para explorar isso. Então, até uma das coisas que eu vi uma vez num estudo é que imagina o Alan vai lá na conveniência do posto ali perto da casa dele e ele tem uma fraqueza por chocolate. Só tem um chocolate específico lá que ele gosta, que é o Choquito. Aí tem um monte de Choquito lá. Putz, não resisto, né? Só que eles não podem arrumar ali para cada cliente. Porque se eu for lá, eu não gosto de Choquito. Então, por que eu vou querer? Na internet, é como se eles estivessem arrumando a cestinha de produtos ali para cada pessoa. Explorando todas as nossas vulnerabilidades, seja de compra, seja de conteúdo, que faz a gente ficar preso, rodando vídeos e vendo conteúdo que muitas vezes parece estudo, mas não é.
só prende a gente ali no tempo de tela, às vezes incentiva sentimentos de raiva, de agressão. Agora a gente vai viver período eleitoral, a gente vai ver cada vez mais isso, né? Essa polarização que não é boa, né? A gente vê nós, católicos, atacando irmãos por causa de um motivo de política. Acho que não faz sentido, não é isso que se espera da gente. As famílias, então, cada vez mais isoladas, a gente vê uma crise de saúde mental cada vez pior. Ampliação do feminismo e da teoria de gênero, então, aquilo que se falava lá em 1981 só piorou. Ainda restava, né, ali o matrimônio como uma tradição. As pessoas casavam, sabiam muito bem por quê, mas porque tinha que casar e todo mundo casava. Hoje não é mais assim, né, padre? O padre falou que aqui na paróquia foram 4 matrimônios no ano passado inteiro. É muito pouco, né? Por quê? Dá para experimentar antes de assumir o compromisso. E se não der certo, o divórcio é muito fácil, tá? Então, para que eu vou assumir isso, essa coisa careta, essa coisa exigente, se eu posso morar junto antes? Aí eu vou ver se eu me adapto com ela, se eu não me adaptar, depois eu vejo outra pessoa. Os 4 casamentos foram legitimação, sim. Então, é bom também, por esse lado, né, por regularizar essa situação deles. Isso, mas os jovens, né, ter essa consciência. E aí, né, para onde que a sociedade vai com tudo isso, né? Porque a noção de família é totalmente perdida. E daí até eu coloquei aqui, individualismo extremo e imaturidade. Então, assim, eu não vou me casar na igreja, não vou, né, receber o sacramento do matrimônio, e eu não vou ter filho. Então, eu vou me esterilizar e eu vou ter um cachorro no lugar, um gato, né? Quem não sabe, eu sou veterinário e eu sou consultor de gestão de clínicas veterinárias, e a gente vê esse desafio, né, das pessoas que até da questão da diversidade da família, dentro do meu nicho aí, tem um termo que eles usam que é família multiespécie. Vocês já ouviram falar isso? É um termo, então, assim, o cachorro é o meu filho. Eu adoro cachorro, né? O padre também gosta, eles são muito importantes, mas eles não são filhos, né? Especialmente depois que a gente tem filho, a gente vê que são coisas diferentes, né? Tem minha cachorra, gosto bastante, cuido, mas são valores diferentes. E daí, se a gente manipula essa escala de valores de uma forma errada, que não é o que Deus espera da gente, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar doente, a sociedade vai ficar doente, a gente vai ter um monte de problemas. Mas nem tudo é problema, né? Aí também aqui a adição minha, né? Um renascimento católico que a gente vê hoje. Então a gente está aqui sábado de manhã estudando, tem colégios católicos sendo montados, tem famílias homeschoolers aí preocupadas com a educação dos filhos, né? Tem uma nova geração de seminaristas aí super estudiosos e dedicados. Então a gente tem muita coisa boa também que a gente precisa considerar. Então o São João Paulo II previu o que ia acontecer e nos deu um remédio, uma sabedoria para resolver o problema, que é uma compreensão do sentido último da vida e dos seus valores fundamentais. Essa é a grande tarefa que se impõe hoje para a renovação da sociedade. Então, esse sentido foi totalmente perdido. E para isso a gente precisa de conversão e inculturação. Daí ele fala aqui da inculturação, né? De fato, conforme a tradição constante da igreja, recolher das culturas dos povos tudo aquilo que é em grau de exprimir melhor as inexauríveis riquezas de Cristo. Então vamos ver o que a gente pode fazer com o que tem hoje, né, nesse mundo digital. A gente está gravando aqui a palestra para transmitir depois no canal do YouTube.
a gente pode usar inteligência artificial para nos ajudar em alguma coisa, né? Então, vamos adaptar para fazer essa enculturação, para fazer essa transmissão de valores. Parou. Porque o Papa diz que o amor é a vocação do ser humano. E a gente tem dois modos de realizar essa vocação. Lá no ponto 11 ele fala sobre isso. O matrimônio ou a virgindade. E ele fala também que a virgindade, né, os celibatários só faz sentido reconhecendo o valor do matrimônio. Se você deixa de reconhecer aqui não faz sentido. Porque ele fala a importância de você abrir mão de uma coisa muito importante por uma coisa mais importante ainda, tá? Que seria, né, o sacerdócio. Então o matrimônio é um lugar de doação total e não restrita, né? E não eu tenho, né, o meu jeito, né? Hoje em dia é super comum, né? Tem as casas novas têm 2 chuveiros, né? Tem 2 pias, tem 2 vasos, tipo, é separado, né? Tem o do homem e o da mulher. Só falta dormir em quarto separado, né? Aí perdeu tudo, né? Então os esposos olha a nossa missão, né? De se amar e se doar como Cristo amou a igreja. Porque o Espírito que o Senhor infunde doa um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou. Com certeza, por nós mesmos, nós não somos capazes de nos amarmos, mas vem o Espírito infundindo em nós para permitir esse amor. Daí ele traz uma citação aqui, né, que fala: qual o jugo aquele de 2 fiéis numa única esperança, então o casal, numa única observância, numa única servidão. São irmãos e servem conjuntamente sem divisão quanto ao espírito, quanto à carne. Mas são verdadeiramente 2 numa só carne, e de onde a carne é única, único é o espírito. E depois ele vai reforçar isso falando da indissolubilidade do matrimônio. Mas esse é um ponto que não se tem consciência, né, hoje na preparação para o matrimônio, e muitos casamentos que ainda acontecem por pura convenção social ainda, né? Então essa clareza de fato os 2 serem uma única carne é um conceito bem difícil de se entender. Porque Cristo não pode se separar da igreja, assim também é o matrimônio. Ele exige essa indissolubilidade e fidelidade da doação recíproca. E isso vai se abrir à fecundidade, que daí a gente vai ter uma grande coroação, que são os filhos. Ontem à noite eu estava lendo o livro aqui, tem uma passagem lindíssima do nascimento de um filho. Fiquei emocionado. E daí a gente lembra, né, o que a gente passou no nascimento dos nossos 3 filhos. E a gente vê assim o quanto isso de fato é um dom de Deus, porque a gente se torna cooperador com Deus no dom da vida e uma nova pessoa humana. Então esse amor, essa união de uma só carne, ela não para só nos 2, ela se frutifica para gerar uma nova pessoa humana. Eu acredito que nós, como pais, precisaríamos meditar muito mais sobre isso, sabe? Especialmente nas nossas impaciências, nas nossas dificuldades no dia a dia, mas para ver esse amor de Deus que produz esse fruto, que já não é mais um fruto de egoísmo, de autossatisfação, mas um fruto de fato do amor. Então ele fala aqui, o amor é essencialmente dom, e o amor conjugal, enquanto conduz os esposos ao conhecimento recíproco que os torna uma só carne, não se esgota no interior do próprio casal, já que os habilita para a máxima doação possível. Qual que é a máxima doação possível?
se tornar cooperadores com Deus no dom da vida a uma nova pessoa humana. Então essa nova pessoa, ela não existia. Através dessa cooperação, ela passou a existir. Deste modo, os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmo a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e insociável do ser pai e mãe. Então isso é muito forte, né? É muito bonito, e se a gente conseguir viver essa realidade cada vez mais, com certeza seremos pais melhores e amaremos mais. Então aqui entra o ponto central aqui do documento, né? Que é essa frase: família, torna-te aquilo que és. Então essa é a resposta às deformações da família no mundo, porque ela não está sendo o que é. E o que ela deve ser? Ela tem 4 deveres gerais, né? Mas primeiramente uma comunidade de vida e de amor, porque é confiada à família a missão de guardar, revelar e comunicar o amor, qual o reflexo vivo e participação real do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo pela igreja, sua esposa. Então essa parte, padre, mais difícil teologicamente para nós, né? Que daí ele fala um pouco mais do amor de Deus. Mas eu fiquei meditando assim, é a melhor forma que a gente tem de praticar o amor no dia a dia, né? O amor de doação, de vencer o nosso egoísmo. Então, nessa comunidade de vida e de amor, porque fica uma palavra tão batida, né? Que às vezes a gente nem sabe mais o que quer dizer. Não, é amor, né? Hoje em dia tem lá dos hippies, né? Acho que eu acabei não colocando, pulei. Que bom que eu pulei isso. Mas dos hippies lá fala do amor livre. Mas tudo é amor, né? O que ele está falando de amor aqui? Então o amor de Deus que veio ao mundo, que se encarnou e se doou por nós, que morreu na cruz e ressuscitou, é esse mesmo amor que a gente deve viver dentro da família. E é o lugar perfeito para a gente praticar isso, porque a gente tem que se doar a cada dia para isso. Então o documento fala dos 4 deveres da família, tá? Nessa primeira parte, hoje da leitura do documento, a gente vai falar dos primeiros 2, formação de uma comunidade de pessoas e o serviço à vida. Depois fica para frente, né? Outras 2 missões serão mais missões para fora, missões saindo da casa, a participação no desenvolvimento da sociedade e a participação na vida e na missão da igreja, tá? Aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar, né? Família Santa, né? De Santa Teresinha aqui, e como os pais cumpriram lindamente essa missão. Tudo bem até agora? Tá maçante a leitura? Eu estou tentando assim intercalar para não ficar jogando muito texto em vocês, só que por mim mesmo eu não tenho capacidade de falar o que o São João Paulo II falou, então eu fui colocando os textos literais aqui sem também tentar deixar muito cansativo, tá? Fiz alguns recortes. É claro que leiam um documento completo, por favor. Tem muita coisa lá que eu deixei de fora pela minha incapacidade de escolher. Talvez não escolhi o melhor, né? Foi o que eu consegui escolher aqui. Mas, falando o primeiro dever aqui, a comunidade de pessoas. Tá? Então, a família fundada e vivificada pelo amor é uma comunidade de pessoas, dos esposos. Eu, a Fernanda, os nossos pais, os filhos, os parentes. A sua primeira tarefa é viver fielmente a realidade da comunhão, num constante empenho por fazer crescer uma autêntica comunidade de pessoas. É o que a gente vê hoje? Essa comunidade de pessoas? Cada vez menos, né? A gente vê cada um por si só, do que as famílias mais antigas, né, que era todo mundo junto e tinha aquele almoço de domingo, toda a família gigante, unida.
Tá, aí tudo bem. Os avós moram longe, não tem tios, então já é cada vez menor, então não existe essa comunidade de pessoas. Mas e dentro da casa? Tá, o casal e os filhos. Essa comunidade de pessoas é bem trabalhada? Às vezes não também. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, preocupado com muita coisa, cada um com seu trabalho, né? Quando a mulher também trabalha fora, ou com a rotina ali dos filhos, mas a gente deixa de viver essa comunidade de pessoas e deixa de se unir pelo que é o princípio que une essa família, que é o amor. Sem amor, não existe comunidade de pessoas. Sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. E aí é claro que esse amor nasce ali, né, no namoro, no tempo que a gente se conheceu, no matrimônio, mas ele deve ser praticado no dia a dia, senão ele vai se enfraquecer. Assim como o nosso amor a Deus aqui na oração, na missa. Então, se eu não pratico isso, não participo dos sacramentos, esse amor vai diminuir, ele não vai ficar igual, ele vai diminuir. Dentro da família, a mesma coisa, porque o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido. Lembra que eu falei lá antes da crise de saúde mental? Aqui a gente vê uma relação muito grande, porque a pessoa não tem mais sentido. Eu tive tudo, conquistei tudo, eu estive no auge da minha profissão, ganhei muito dinheiro, viajei para onde eu queria, fiz mochilão, conheci todos os países do mundo, mas está faltando alguma coisa, está faltando sentido. Então a gente está muito fechado em si mesmo, não nos foi revelado o amor. E se o homem não encontra amor, não experimenta e não o torna algo próprio, ele não participa desse amor vivamente. Daí, né, a pessoa vai ter problemas sérios, porque ela não viveu isso. E a família está ligada a isso. Até eu estava estudando, o Padre Paulo Ricardo lançou o curso de ansiedade, não sei se vocês viram isso aí, muito bom, e ele fala no argumento lá psicológico, nem é religioso, né, sobre uma das causas da ansiedade é a ausência da presença da mãe dos 0 aos 3 anos de idade. Então, de uma pesquisadora americana que não tem uma visão tradicional, católica, cristã, mas ela estudou isso, ela viu, você tira a mãe, a criança vai ser mais ansiosa depois, vai fazer falta. Então, a ciência hoje vem comprovar o que a gente já sabe, que não funciona. Porque essa comunhão dentro do matrimônio é indivisível. Então aqui ele vai rebater esse crescimento do divórcio. E ele afirma isso. Lembra que o documento entrou num momento histórico, então a resposta aos desafios da época, às transformações da sociedade. Que é dever fundamental da Igreja reafirmar vigorosamente a doutrina da indissolubilidade do matrimônio. E às vezes isso nem dentro da igreja está acontecendo bem, né? Quantos padres, infelizmente, que a gente já conversou e a gente recebeu uma orientação inadequada. Aliás, ele fala também depois no documento sobre ter uma unidade na mensagem entre os pastores para que não haja essa confusão. Então, às vezes isso não é bem orientado também e a gente não tem, muitas vezes, a gente vê, né, hoje
famílias recém-convertidas que às vezes vão buscar um sacerdote e recebem uma orientação confusa. Então isso é um problemão também. Porque muitos nos nossos dias consideram difícil ou mesmo impossível ligar-se a uma pessoa por toda a vida. Toda a vida é muito tempo, né? E quando subvertidos por uma cultura que rejeita a indissolubilidade matrimonial e que ridiculariza abertamente o empenho de fidelidade dos esposos. Então é necessário reafirmar o alegre anúncio da forma definitiva daquele amor conjugal, que tem em Jesus Cristo o fundamento e o vigor. Eu lembro de um casal que se separou, que é da minha família, que estava com problemas entre eles, e eu lembro dessa parente conversando com outra pessoa, né, da família também, contando da situação, e a outra pessoa falou para ela: joga fora, não dá certo, você sabe de quem eu estou falando, joga fora, não dá certo. E acaba que esse casal se separou depois, ficou vários anos separado, uma filha pequena, graças a Deus depois eles voltaram, né? Porque é um casal casado na igreja, tá? Então, na verdade, eles nunca estiveram separados, né? O matrimônio estava lá, eles só estavam vivendo com outras pessoas. Mas, graças a Deus, eles estão juntos hoje. Não ativos dentro da igreja, infelizmente, né? Mas tudo a seu tempo. Deus, Ele quer e concede a insolubilidade material como fruto, sinal, exigência do amor absolutamente fiel que Deus Pai manifesta pelo amor pelo homem e que Cristo vive para com a igreja. Então, é uma coisa que Deus quer e Ele nos ajuda, por mais que seja muitas vezes difícil viver. Porque antes a gente falou lá do papel do leigo, de testemunhar na sociedade, uma estrutura de família. E aqui o Papa reforça isso. Testemunhar o valor inestimável da insolubilidade e da fidelidade matrimonial é uma das tarefas mais preciosas e mais urgentes dos casais cristãos do nosso tempo. Então, mostrar isso, né? Às vezes tem um amigo meu de trabalho que vem conversar comigo sobre um problema de relacionamento, eu posso mostrar para ele, cara, vale a pena. Ou alguém que está lá e está, né, morando com a namorada e está lá, não, a gente está fazendo teste, depois a gente vê esse caso. Talvez mostrar isso, a alegria da família, dos filhos, e essa pessoa tenha esses modelos. Porque o documento considera a família cristã como uma igreja doméstica. E aqui ele fala uma coisa interessante, que é um intercâmbio educativo entre pais e filhos, de duas vias. A gente pensa, né, só na nossa exigência, nós, para com os filhos. Mas também, né, a gente tem que ter alguma coisa que a gente não seja tão pressionado assim. Mas também dos filhos com os pais. Então ele fala aqui dos deveres de cada um. Deveres dos filhos: amor, respeito e obediência. Tá? Depois eu preciso chamar os meus aqui para assistir a palestra aqui. E dos pais: exercerem, olha lá o que eu falei lá de educação positiva e não dizer não. A autoridade irrenunciável e proporcionar aos filhos uma liberdade verdadeiramente responsável. Então, sim, né, uma hora eles vão embora de casa, eles vão escolher, mas eles foram educados para ter uma liberdade, para que eles escolham voluntariamente. Isso eu vejo que a gente está num momento também meio complicado nesse renascimento católico que eu falei, né? A gente morrendo de medo que os nossos filhos tomem as escolhas erradas que a gente tomou, e a gente vê várias famílias que foram para esse lado um pouco mais tradicional, numa rigidez muito grande, né? Numa proteção excessiva e num medo excessivo.
É difícil isso hoje, dá para se entender, mas a gente precisa fomentar isso, né? De criar que eles aprendam essa liberdade. E a melhor forma que eles vão aprender é eles vendo que a gente segue aquilo de verdade, de coração, e não simplesmente por uma obrigação externa. E para os pais, também ele fala sobre a gente manter viva a consciência do dom que recebem continuamente dos filhos. Também isso é algo muito importante que às vezes a gente não para pensar. E no meio dos desafios que a gente enfrenta, essa comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com um grande espírito de sacrifício, que é o antídoto, o combate para esse egoísmo. Então eu não preciso me guardar, né, me preservar, mas sim me sacrificar pela minha família, e aí que eu vou encontrar realização. Isso é muito bonito de falar aqui, né? E muito difícil de viver, especialmente por conta própria, com o nosso egoísmo lá, que a gente tem muito, e ele fala que isso é uma das causas da divisão familiar. E é muito difícil ou impossível com forças humanas. A gente não consegue, né, por si só. Eu lembro de Santa Teresa de Calcutá, né, que perguntaram para ela, né, como que ela conseguia fazer tantas coisas, e ela disse, né, não é por mim mesmo. Eu, né, como mulher frágil, nunca teria capacidade de fazer tudo isso, mas é a força que Deus me dá que permite realizar tudo isso. E para as nossas famílias a mesma coisa, né? Às vezes a gente está pensando ali na educação, no filho aprender latim, no filho fazer isso, fazer aquilo, só que a gente não está em dia ali com a nossa vida de oração, a gente já começa o dia afobado e cheio de compromisso, e aí é claro que não vai dar certo, porque a gente não vai conseguir ter esse espírito de sacrifício. A gente vai ver que a gente não dá conta, que é verdade, não dá, a gente não tem força, e aí a gente vai desistir e vai desanimar. Então cada família é chamada pelo Deus da paz a fazer a experiência alegre e renovadora da reconciliação, ou seja, da comunhão restabelecida. Então não fala que as coisas sempre vão estar bem, que vão dar tudo certo, mas a gente vai sempre buscar essa reconciliação, que é como é a nossa vida espiritual, né? Estava bem lá, dei uma escorregada, vou lá, confesso, volto. Aí vou escorregar de novo, aí beleza. Mas quando a gente tiver esses desafios, a pior coisa a fazer é falar, eu não presto mesmo, toda vez que tu pergunta do padre Marcos, eu chego lá para confessar o mesmo pecado, o padre não aguenta mais olhar para minha cara. Mas é isso, né? Essa é a nossa dificuldade, e Deus vai dando força para a gente se emendando aos poucos. Aí entra num dos pontos mais polêmicos aí do documento, que é os direitos em função da mulher, né? No meio do feminismo, de tudo que a gente enfrenta nessas grandes mudanças da sociedade. E ele diz que o sínodo lá dos bispos quis prestar atenção privilegiada à mulher, aos seus direitos e função na família e na sociedade. E ele diz que a mulher tem a mesma dignidade e responsabilidade do homem. Então, quanto a isso, tudo igual. Tá? Direitos iguais. Aqui, ok, né? Concordar, direitos iguais. E ele ele fala aqui sobre essa grande dignidade da mulher, citando o exemplo de Nossa Senhora. Que Deus manifesta ainda na forma mais elevada possível a dignidade da mulher ao assumir Ele mesmo a carne humana da Virgem Maria, que a Igreja honra como Mãe de Deus, chamando a nova Eva e propondo-a como modelo da mulher redimida.
Daí ele vai falar das mulheres que acompanhavam Jesus, né, que no Evangelho é falado, que Jesus ressuscitado aparece primeiro a uma mulher. Então toda essa dignidade, então, não é que a mulher não tenha dignidade. Mas na sociedade, aqui eu coloquei Santa Zélia, né, mãe de Santa Teresinha, essa dignidade da mulher foi preservada de alguma forma por uma ampla e difundida tradição social para confiar à mulher só a tarefa de esposa e mãe, né? Só. Sem a estender adequadamente as funções públicas em geral reservadas ao homem. Mas por que a sociedade fez isso? É uma discriminação, né? É uma desvalorização? Não tem dúvida. Tem uma igual dignidade e responsabilidade do homem e da mulher. Por isso, ela pode ter acesso às tarefas públicas. Por outro lado, a verdadeira promoção da mulher exige também que seja claramente reconhecido o valor da sua função materna e familiar em confronto com todas as outras tarefas públicas e com todas as outras profissões. Então sim, ela poderia fazer outras coisas, sim, seria importante, mas reconhecer esse valor. Porque a igreja deve ajudar a sociedade atual pedindo para que seja reconhecido por todos e honrado no seu insubstituível valor o trabalho da mulher em casa. Então eu conversei com a Fernanda sobre isso, né? Ela me autorizou a falar. Ela já se sentiu muito menos por estar em casa. Mas eu só estou em casa. Aí vem aquelas pessoas conversando, né? Perguntando, mas você não trabalha? Já é uma ofensa. Você só fica em casa com os filhos? Então, numa sociedade, né, que ela foi formada, eu fui formado para o mercado de trabalho. Então, estar em casa, para ela, sempre foi um grande conflito. Não é mais hoje, né? Não fala. Espero que não. Mas é muito difícil, porque tem todas as pressões que a gente enfrenta da família, do que se espera da gente. E aí fala, só estou em casa, com criança gritando o dia inteiro. É difícil, né? O padre Paulo Ricardo também falou sobre isso, né, nesse curso de ansiedade, que também a gente vem disso, né, de um lado de agora, não, famílias numerosas, vamos ter um monte de filho, e a mulher vai estar lá, e não pode trabalhar, e ela está enfiada dentro de casa com um monte de criança gritando na cabeça dela o dia inteiro. Então quem é mais tradicionalista, não, é isso mesmo, tem que aguentar, minha avó era assim, e dava tudo certo. Mas a sociedade é diferente hoje, né? A sua avó morava lá no sítio, tinha um monte de parente junto ali, as crianças tinham os primos, né? Tinha as tias, né? Quando eu era pequeno, uma tia foi morar na minha casa para ajudar a cuidar de mim, né? Então ainda era mais possível. Hoje em dia, quem vê isso? Os avós ainda ajudam bastante, né? Mas isso de se doar cada vez mais e ter aquela família ampla em conjunto, cada vez mais difícil, né? Então daí até esse é um ponto bem polêmico hoje, né? Qual que é o melhor caminho? Então ser aberto à vida, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a sociedade não está preparada para nos acolher. Então a gente precisa pensar em soluções para isso, tá? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso e o padre pode nos orientar aqui como a gente resolve esse problema. Então a sociedade deve estruturar-se, contudo, de maneira que as esposas e mães não sejam de fato constrangidas a trabalhar fora de casa, não precisa ser obrigado, forçado, e que a família possa dignamente viver e prosperar, mesmo quando elas se dedicam totalmente ao lar próprio. Então eu tenho plenamente certeza, acho que o Alan também tem,
que a gente trabalhar, ter empresa, cuidar de cliente, é muito mais fácil do que o trabalho das mães. Você tem certeza disso, não tem? Muito. É muito mais fácil o que a gente faz, né? Porque o trabalho delas é muito desafiador. Que a gente ainda construiu uma estrutura que, né, de equipe, de clientes, que permita fazer o negócio rodar. Mas a estrutura familiar hoje não está feita para que seja favorável para a mulher. Não. Fica isolada dentro de casa, as famílias, né, cada uma isolada entre si. Então, esse é um grande desafio. Então, existem várias ofensas à dignidade da mulher e vem sendo considerado, né, o ser humano não como pessoa, mas como coisa, como objeto de compra e venda, ao serviço de um interesse egoístico e explosivo do prazer. E a primeira vítima de tal mentalidade é a mulher. E é isso muito que acontece. Por isso que eu coloquei aqui, vocês conhecem Chiara Petrillo? Um exemplo maravilhoso, né? Que engravidou, teve, né, resumindo a história aqui, né, para quem não conhece, teve 2 filhos que não sobreviveram logo depois ao parto por deformações ali físicas. E mesmo assim insistiu e se abriu a vida, né? Nasceu o Francesco, e daí ela teve um câncer, e para não ter ameaça ao Francesco durante a gestação, ela decidiu decidiu adiar o tratamento ali quimioterápico. Só que daí o tumor já tinha crescido e, resumindo, né, ela acabou falecendo. Mas é um grande exemplo, porque se doou pela família, pelos filhos. E eu lembro a história dela no funeral dos filhos, cantando alegre e super confiante em Deus. Então o livro dela é muito inspirador, tá? Vale muito a pena a leitura. Porque essa aqui, ela sabe que não é uma coisa. E ela fala muito lá sobre a filiação divina. Eu não sou uma coisa, eu sou uma filha de Deus. E Ele me fez para isso. E do homem? Do homem fala que ele vê na esposa o cumprimento do desígnio de Deus de que ele não esteja só. E aí traz uma citação de Santo Ambrósio. Não és o Senhor, mas o marido. Não te foi dada como uma escrava, mas como mulher. Retribui-lhe as atenções tidas para contigo e sê-lhe agradecido pelo teu amor. Com a esposa, o homem deve ver uma forma muito especial de amizade pessoal. O cristão é, além disso, chamado a desenvolver uma atitude de amor novo, manifestando para com a sua esposa a caridade delicada e forte que Cristo nutre pela igreja. Então, uma responsabilidade muito grande. O amor à esposa tornada mãe e o amor aos filhos são para o homem o caminho natural para a compreensão e realização da paternidade. Está aqui também outra frase que a gente pode parar para pensar e meditar bastante. E o próprio documento vai falar, o que daí a psicologia vem confirmando cada vez mais, as consequências da ausência do pai como uma das causas de provocar desequilíbrios psicológicos e morais. Eu falei desse estudo aí com a ausência das mães, do 0 aos 3 anos, mas lá em 1981, São João Paulo II já fala disso. Então, a ausência do pai é muito prejudicial. O Padre Paulo Ricardo também tem um curso que ele lançou agora recentemente, falando de masculinidade e liderança, que ele conta um pouco desse histórico, desse trajeto aí do homem que estava ali dentro de casa, trabalhando junto, pela Revolução Industrial, foi fora de casa, passa o dia todo fora, e daí ele se perde nessa identidade familiar, vai para o bar, depois vai chegar em casa, vai agredir a mulher e os filhos. Ele conta um pouco sobre isso. E é claro que isso vai ser um grave problema para a família.
Daí fala que na ausência do pai, daí também tem a presença opressiva do pai, especialmente onde ainda se verifica o fenômeno do machismo, né? Aqui a gente vê essa palavra hoje em dia, né, do sentido tão ideológico que tem sido utilizado, mas aqui o Papa fala que ao usar a superioridade abusiva das prerrogativas masculinas para humilhar a mulher e inibir o desenvolvimento de relações familiares sadias. Isso a gente vê muito que acontece. Se a gente pegar aí... Vocês já leram Nelson Rodrigues? É horrível aquilo lá, né, de ver tipo, a degradação da sociedade, mas é importante como retrato histórico. Você vê muito presente isso lá, né, os homens malandrão, lá, e cheio de, né, e de várias coisas assim, de perda de valores, né. É uma leitura que me perturba um pouco, mas é bom para a gente conhecer como estava a sociedade, né, e as transformações que foram acontecendo. Então, revelando e revivendo na Terra a mesma paternidade de Deus, olha essa responsabilidade, né? Deus é Pai, a gente é Pai também, é Pai no céu e a gente é Pai aqui na Terra. O homem é chamado a garantir o desenvolvimento unitário de todos os membros da família. E aí talvez entre o ponto mais polêmico e difícil, né? Que ele reforça esse segundo dever, que é o serviço à vida, né? Então a gente falou de 4 deveres, está aqui no segundo e já estamos acabando. Então, a tarefa fundamental da família é o serviço à vida, é realizar através da história a bênção originária do Criador, transmitindo a imagem divina pela geração de homem a homem. Então aqui ele reforça o que foi falado por São Paulo VI lá na Humanae Vitae, né? Que, pelo que eu estava lendo, foi bem polêmico na época essa encíclica, que teve vários, teve vários bispos que se revoltaram publicamente e falaram contra o documento e não aceitando isso, né? Porque foi bem nessa época aí da revolução sexual, mas veio falar o que a igreja sempre falou. E aqui, logo em seguida, São João Paulo II vai reforçar isso. Porque tem várias assim, teorias que, por que não dá para ter filho? Então tem um monte de coisa hoje, a situação da sociedade, a pobreza, a superpopulação, tem um monte de motivo, né? Daí ele fala, alguns perguntam se viver é bom ou se não teria sido melhor nem sequer ter nascido. Duvidam, portanto, da liceidade de chamar os outros à vida, que talvez amaldiçoarão sua existência num mundo cruel, cujos terrores nem são previsíveis. E essa mentalidade contra a vida emerge situações de questões atuais. Então aqui um pânico dos estudos de ecólogos e dos futurólogos sobre a demografia, que exageram às vezes o perigo de incremento demográfico para a qualidade de vida. Então vocês já ouviram bastante disso, né? Vai ter... Como que vai alimentar todo mundo? Então tem que ter um controle populacional. Cada vez isso foi aumentando. E aí ele vai criticar as políticas governamentais que tentam empurrar isso goela abaixo. A igreja condena como ofensa grave à dignidade humana e à justiça todas aquelas atividades dos governos ou de outras autoridades públicas que tentam limitar por qualquer modo a liberdade dos cônjuges na decisão dos filhos. Isso é uma pressão que a gente sofre de todos os lados hoje, né? Eu só tenho 3, né? Mas o Alan deve sofrer mais. Nossa, mais um filho. Nossa, não é exagero, né? E, às vezes dentro da família, né? E daí eu fui procurar, né? Só para passar raiva, algumas notícias aqui.
Olha lá, BBC, com 55% de gestações não planejadas, o Brasil falha na oferta de contracepção eficaz. Então, tem que sempre ser planejado, 100%, na medida que eu posso, depois que eu fiz minha pós-graduação, meu MBA, que eu já viajei para Disney e agora eu posso ter filho. Depois outra notícia, os contraceptivos que você tem direito de exigir pelo SUS e o que fazer se não conseguir. Aí tem processo aí de falando sobre o DIU, que como conseguir. Tem cada coisa que é melhor nem falar. E eu também fui procurar, o Papa aqui estava rebatendo também, na minha interpretação, a política lá da China de um filho só, que é de 1979, então 2 anos antes do documento. E foi uma crise para o país gigantesca depois, né? E agora eles estão tentando incentivar a terem mais filhos e eles não estão querendo ter mais filhos. Muito também por causa dessa mentalidade egoísta, né? É muito caro ter um filho. É o que falava lá numa entrevista que eu li. Então ele reafirma aqui o que falou Paulo VI, que a doutrina da igreja se funda na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode quebrar por sua iniciativa entre 2 significados do ato conjugal: significado unitivo e procriativo. E conclui reafirmando que é de excluir como intrinsecamente desonesta toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou na sua realização, ou no desenvolvimento das suas consequências naturais, se propõe como fim ou como meio tornar a procriação impossível. Então, ler e falar isso hoje parece extremamente retrógrado, né? Não sabe de nada, né? Quantos amigos, familiares católicos mesmo, que a gente ouve e fala, não, isso não existe mais, né? No mundo de hoje, eu posso escolher, não tem nada de errado, é uma coisa que todo mundo faz, mas continua sendo criticado isso. Quando os cônjuges, mediante o recurso à contracepção, separam esses 2 significados, que Deus Criador escreveu no ser do homem e da mulher e no dinamismo da comunhão sexual, eles comportam-se como árbitros do plano divino e manipulam e aviltam a sexualidade humana, e com ela a própria pessoa e a do cônjuge, alterando deste modo o valor da doação total. Então, eu não me dou mais, né? Eu estou no controle e eu que sei o que é melhor. E é isso que fala aqui. Então, fala muito sobre os métodos naturais. Não fala muito, né? Vai reforçar o que foi falado lá na Humanae Vitae. E fazendo uma distinção entre a contracepção e o acesso aos ritmos temporais. Que é uma diferença bastante mais vasta e profunda de quanto habitualmente se possa pensar. E que, em última análise, envolve 2 concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. A escolha dos ritmos naturais comporta a aceitação do ritmo biológico da mulher, e com isso também a aceitação do diálogo, do respeito recíproco, da responsabilidade comum, do domínio de si. Então, de ter acolher os ciclos e respeitar a natureza. Por isso que até eu coloquei essa imagem de uma família numerosa, de um amigo meu, do Igor, né? Ele permitiu. Acabou de nascer o 7º filho. Não sei exatamente quais são as políticas ali, os métodos usados, espaçamento ou não, mas sei que é uma família que está bem estruturada e que vive bem e com certeza acolhe bem os planos de Deus, tá? E daí um aprofundamento melhor, ele fala para seguir a própria Humanae Vitae.
Então, minhas conclusões aqui, não conclusões do documento, porque ele ainda continua, ainda tem uma segunda parte, que a gente deve viver esse verdadeiro sentido da família, tanto para a santificação do casal, dos filhos e da sociedade como um todo. Com certeza é algo difícil, é algo desafiador da gente fazer, mas com certeza também colheremos muitos frutos disso. E aí eu trago aqui o São José Maria Escrivá, que diz o seguinte, por vezes eu pergunto a mim próprio, qual será o martírio maior? A gente falou aqui em fevereiro, né, o Padre Douglas de patrística, dos padres da igreja, dos mártires, aquele grande exemplo de doação, mas São José Maria Escrivá traz uma outra visão aqui também. Qual o martírio maior? De quem recebe a morte das mãos dos inimigos de Deus por causa da fé, ou de quem gasta seus anos de vida a trabalhar, tendo como única finalidade servir a igreja e as almas, e envelhece a sorrir e passa despercebido. Para mim, o martírio sem espetáculo é mais heróico. É esse o teu caminho. Então, acho que é isso que nós, como família, somos chamados a viver, esse dia a dia, essa doação, e mesmo que muitas vezes passe despercebida, que a gente não seja reconhecido, mas a gente saiba que Deus está observando tudo isso. E aqui eu gosto de uma imagem que uma vez Deus me inspirou, que é a imagem da Alameda. Uma vez, eu estava andando de bicicleta na região rural ali de Brodowski. Aí eu parei à frente de uma alameda e a alameda sempre me chamaram a atenção, porque eu vi aquelas árvores assim, perfeitamente plantadas, altas, fornecendo sombra, uma harmonia. Eu vendo aquilo, nossa, quem será que plantou isso? Faz muito tempo, para estar assim, essas árvores grandes. E talvez essa pessoa que plantou não está mais aqui. Já morreu, mas o legado dela continua. E aí me veio que essa é a nossa missão, como pais, como família. A gente vai plantar, talvez a gente não vai ver o resultado, ver os frutos disso, mas com certeza os frutos virão e eles caminharão no rumo certo. Nem tudo depende de nós, mas a gente vai se esforçar para fazer o nosso melhor para conduzi-los no único caminho possível e que é o que vai levar à realização, não só nessa vida, mas para a vida eterna. Deixo aqui alguns compromissos aqui com família para a gente levar as coisas adiante, tá? Para a gente se esforçar para não abandonar a oração do casal e da família, a gente poder fazer junto, mesmo que seja um momento breve, mas a gente não abrir mão disso e falar assim, estou cansado, o dia foi corrido, eu estou com dor de cabeça, eu estou com um monte de problema. Mas se a gente abandona isso, todo o resto vai desandando. E essa foi uma das práticas que as famílias abandonaram, padre? Quando o senhor incentivou lá a imagem peregrina lá, que foi na nossa casa, foi uma das coisas que a Suelen falou, sobre isso, que antes as famílias rezavam junto, tinham esse encontro, e hoje a gente vê isso cada vez menos. Então, às vezes ainda não faz parte da nossa rotina, a gente possa começar com calma. Também queria falar contra esse grande intruso, que é o celular, que a gente está trazendo muitas vezes ali para interferir na vida familiar. Especialmente no quarto do casal, seria um lugar que seria bom que não entrasse, que ele não estivesse ali. Uma outra recomendação é a gente não seguir pessoas em redes sociais, só conteúdo, porque
também dentro desse renascimento católico aí, a gente vê, né, aquelas histórias lindas, né? Tem 10 filhos, aí senta aqui no primeiro banco na missa, todo mundo ajoelhado. Nossa, que crianças comportadas. E os meus lá em casa, meu Deus, o que é aquilo? Então eu sou péssimo mesmo, e a gente fica se comparando. E a gente sabe que muita coisa de Instagram, eu conheço alguns bastidores aí, e a gente vê que muita coisa é marketing mesmo, é uma fachada ali para isso. Não que não existam essas famílias, espero que existam e que elas nos ensinem o que fazer. Mas o que a gente vê no Instagram? O que essas famílias vendem? Cursos. Tipo, para mostrar, você não sabe, então compre meu curso e eu vou te ensinar. É marketing, né? Então, é uma estratégia de marketing, que eu estudo marketing já há muitos anos, e funciona muito bem. Se chama gerar nível de consciência. A pessoa vê, nossa, é verdade, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como, e ele sabe, então eu vou comprar dele, tá? Não que não tenham cursos bons e famílias que ensinam, com certeza tem, mas às vezes isso cria uma comparação, e esse é um grande efeito negativo para a saúde mental das redes sociais. Criar uma comparação que a gente está vendo, né, só a parte boa da pessoa, e a gente está se comparando com a nossa pior parte. Aí é claro que a gente vai se sentir frustrado. E uma provocação para que a gente faça mais encontros de famílias aqui da associação. Eu não sei como é a rotina de vocês no dia a dia, tá? Mas eu vejo que é insuficiente ainda as iniciativas que a gente tem, por exemplo, da associação. Não estou criticando, pelo amor, acabou de chegar, né? Já criticando. Mas é pouco ainda, né? E às vezes no dia a dia a gente continua as mulheres sozinhas ali dentro de casa, com os desafios. Então, eu vejo que a gente precisava de mais coisas. Eu não sei o que, não sei como, mas eu vejo que a gente precisava de mais coisas para ter as famílias mais juntas, mais unidas, mais se apoiando. Porque senão a gente vai passar por outras influências. Aqui mais uma vez, né, estou acabando a última citação do livro. Tem um dos personagens aqui, que eles vão chamar assim, ele é mais conservador, ele está menos nas coisas modernas, do que todo mundo está fazendo. Só que em determinado momento, ele sai lá do campo onde ele mora e ele vai lá para a cidade grande. E ele se mistura nos círculos lá. E ele tem uma corrupção de valores instantânea ali, mas passageira, graças a Deus. Foi passageira. É a parte que eu estou lendo ainda, né? Então eu não sei, espero que... Mas ele vai voltar para o caminho. E a gente vê que o entorno nos influencia, com certeza nos influencia. Então, dependendo do convívio que a gente tem, isso influencia. E às vezes é difícil também a gente sustentar as nossas convicções, que às vezes ainda estão se formando, são novas, muitas coisas são confusas, estando isolados ou apenas convivendo com os outros pelo celular. Porque a gente vê que existe uma ligação muito grande, uma conexão muito grande, muita troca de mensagem com quem está longe, mas às vezes a gente tem pouca com quem está perto. E a melhor coisa é o que nos supre e o que faz ali como o primeiro objetivo do documento, né, uma comunidade de vida, a gente estar junto presencialmente, tá? Com a rotina de trabalho de cada um, com as correrias do dia a dia, de escola de criança, eu não sei como exatamente podia fazer, mas tinha uma coisa legal aqui, que eu participava aqui em Ribeirão, que era o clube familiar, que é o pessoal ligado ao Opus Dei, que quinzenal, a ideia deles era ser semanal, tinha uma atividade no sábado de manhã, dos pais com os filhos meninos. Lá tem muita separação, né? E das mães com as filhas meninas. Então, tipo, uma oficina, uma coisa para o pai fazer junto com o filho. Era muito legal isso. Agora estão com o negócio de futebol, né? Você foi lá ver?
lá, numa escolinha de futebol. Então, e era super legal, porque enquanto as crianças estavam fazendo atividade, os pais estavam conversando, e você conseguia conversar com pessoas que estão vivendo a mesma coisa, tá? Então, fica os desafios aí para a associação, como fazer isso. Para a gente acaba sendo mais difícil ainda, que a gente mora em Brodowski, né? Mas também é pertinho, dá para a gente vir. Mas é isso, tá? Eu não sei se eu sou capaz de responder perguntas, mas se vocês tiverem comentários, fique à vontade para falar.